Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes. Oh, glória a Deus, que a graça e a bênção de Deus esteja na vida e no coração de cada um dos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Antes disso, vamos fazermos uma oração. Fechamos, oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo. Que a Tua graça e a Tua bênção venham estar presente no meu coração e na minha vida e de cada um daqueles que aqui participam do culto, seja fisicamente ou através da internet. Que a Tua graça, que a Tua paz, Tua bênção venha alcançar o coração de todos, para que através dos Teus mandamentos, através da Tua palavra, nós venhamos nos aproximar cada vez mais de Ti, venhamos nos ajuntar cada vez mais contigo, ó Deus, pois em Ti somos mais do que vencedores, e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Graças ao bom Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Vamos estar estudando, se a memória não me engana, a 20ª parábola de Cristo, na segunda temporada da série Milagres de Cristo. Estamos vendo todas as parábolas de Cristo. Lucas 16, 1. Cada uma das parábolas traz ensinamentos, traz alertas, traz a forma. Elas procuram traçar, criar uma relação entre o comportamento humano e aquilo que Deus aceita ou não aceita. E eu gostaria de, através dessa parábola hoje, trazer o alerta que ela vai muito bem explicar, de desconstruir a ideia de que sou crente, sou fiel, estou salvo. É uma visão muito perigosa e esse texto traz um importante alerta sobre isso. Lucas 16, 1. Olha só então o que diz a palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, o qual foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor ou injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Então, olha só. Este texto, ele vem para trazer um conhecimento um pouco mais profundo na nossa forma de viver, na nossa forma de agir, na nossa forma de proceder, para que a gente não viesse acabar se contaminando, não apenas se contaminando, mas acreditar em uma salvação devido à nossa forma de agir, à nossa forma de proceder, e isso no final está nos trazendo condenação. Vemos aqui um homem que ele era um mordomo, que você pode chamar também de um dirigente, um administrador, em outras versões da Bíblia. Não está se discutindo aqui se ele era ou não um administrador, ele de fato era. Também o texto ele não está dizendo que ele era um mau administrador, não, ele era um excelente administrador. Era tão excelente que ainda o texto diz que serve de exemplo. Os filhos das trevas, por vezes, são mais prudentes que os filhos da luz. Humanamente falando, era um excelente administrador. Humanamente falando, serve de exemplo. Humanamente falando, ele pode sim servir de inspiração e as suas atitudes, humanamente falando, são sábias e inteligentes. Ele se salva? Não. Aí que está a grande diferença de quando a gente baseia a nossa fé erroneamente em elogios, em agrados. A gente baseia a nossa fé em honra humana, em conquistas, tudo coisas temporárias, momentâneas que hoje existem e daqui a pouco não existirão mais. Veja que o texto ele transcorre chamando a gente para este cuidado, você que é crente, você que é cristão. Como cristão, as pessoas podem olhar para você e você servir de exemplo para muitos, porém, se você partir, você não tem salvação. Porque o teu modo de viver, o teu modo de ser crente, pode até ser elogiável por muitos, porém não é elogiável por Deus. E veja que ele vai contando a história que estava aqui acontecendo, onde ele começa dizendo que se levantou uma acusação contra esse administrador, contra esse mordomo. O seu chefe, um homem muito rico, muito poderoso, ao saber disso, chamou ele para si e disse: eu quero que tu preste conta de todos os gastos que tu está tendo para comigo, porque me disseram que tu está desperdiçando o meu dinheiro e eu quero que tu me preste conta. Este homem, sendo um excelente administrador, ele pensou o seguinte: já que eu vou ser demitido, aí ele diz: cavar não posso, não sou chegado em serviço pesado. Mendigar também não, porque eu tenho vergonha. Vou ter que fazer alguma coisa. E então ele vai, para garantir o seu futuro, chama todos que deviam para o seu patrão. Quanto é que tu deve para o meu chefe? Eu devo 100 para o teu chefe. Faz o seguinte, escreve aqui 80. E chamou outro. Quanto tu deve? Olha lá, desde o versículo 6. Devo 100. Escreve aqui 50. Quanto deve? 100. Escreve aqui 80. O que ele está fazendo? Ele está plantando para ter o que colher e garantir o seu futuro. A hora que o meu patrão me demitir, eu vou nos outros e arrumo um emprego e a minha vida continua. Prudência. Ele não esperou as coisas darem errado. Ele não esperou o mundo cair na sua cabeça.
Mas é certo isso, mas ele não estava preocupado em fazer o certo ou errado. Ele estava preocupado consigo mesmo. Individualismo. Toda vez que o ser humano ele age e se comporta de forma individualista, ele começa a se afastar da verdade e se afastar de Deus. Porque Cristo ele não morreu na cruz por ele morreu na cruz por nós. O coletivo sempre fez parte. Todos os trabalhos que ele fez aqui na terra, as milhares de curas, o pão se multiplicando, tudo isso ele não fez para a honra sua, para buscar honra, para ganhar elogio, para ser reconhecido. Isso é tudo bobagem. Ele não precisava nada disso, ele já tinha tudo isso. Ele não veio à terra para ser, ele já era. Ele veio fazer isso por amor a nós. O modo de vida que nós estamos vivendo, eu sou um crente com qual objetivo? Para mostrar às pessoas que eu sou grande. Talvez eu até consiga. E muitos aplausos tu ganha aqui na terra. Muitos vão te elogiar, muitos vão te exaltar e te engrandecer. Tu só não vai entrar no céu um dia com isso. Porque o nosso modo de viver, um modo humano de viver, ele busca honra, ele busca elogio, ele busca reconhecimento, ele busca glória, ele busca riqueza. Quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. Porque ele tem que mostrar a sua capacidade, o seu potencial, aquilo que pode, aquilo que não pode, para que todos vejam que eu sou grande. Só não entra no céu um dia. E aqui o texto ele continua transcorrendo onde o próprio Senhor ele ainda coloca, né? Olha o versículo 8, coloca lá para mim, por favor. Olha só. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Humanamente falando, este homem merece palmas. Humanamente falando, ele é prudente. Humanamente falando, ele merece honra. Ele só não vai entrar no céu assim. Mas o objetivo dele em algum momento era entrar no céu? Não. O objetivo dele era ter uma vida boa aqui na terra. Então é importante que a gente, ao longo da nossa vida como cristão, a gente possa ponderar o que de fato eu quero para a minha vida. O que de fato eu quero para a minha casa, o que de fato eu quero para o meu dia a dia. Porque as pessoas que te elogiam hoje, daqui 100 anos, nenhuma mais vai existir. Os seus elogios nem sequer a história vai lembrar. Certamente o mundo nem vai lembrar que um dia existiu um Leandro Leão aqui na terra. Nem vão lembrar. O tempo passa. Muitos pregadores vieram através de cada um dos séculos depois de Cristo. A gente sabe de alguns apenas. Quantos outros centenas pregaram, evangelizaram, ensinaram, e seus nomes foram simplesmente apagados e esquecidos da história. Ninguém sabe nem que existiram. Porque isso é o natural nesta vida. Tudo tem um início, um meio e um fim. Apenas Deus permanece para sempre. Então é importante que nesse momento a gente faça uma análise de nós, não baseado em coisas humanas que são louváveis, que o próprio Deus te aplaude por isso, porém no final ele te coloca no inferno e esquece que tu existe. Porque a tua forma de viver é linda, maravilhosa aqui na terra. Só não é o padrão que ele quer no céu. E este homem aqui recebe até elogios, porém, quando o texto continua, coloca lá o versículo 9, até agora a gente falou só de atitudes e comportamentos carnais, e aí você pergunta, tá, mas tem tanta igreja que faz tudo errado, por que Deus abençoa? Por que tão bem? Porque não é tempo de julgamento, é tempo de salvação. A Bíblia está elogiando aqui um cara mau e perverso aqui na terra porque era prudente. Ele só não vai entrar no céu assim. Mas aqui, a sua atitude é louvável.
Quantos pastores estão no tormento hoje? Ganharam almas que estão no paraíso, e eles não estão. Escolha. A sua forma de pregar era louvável? Sim. A sua forma de servir era louvável? Sim, humanamente falando, sim. Construíram igrejas, construíram templos, levantaram grandes igrejas, algumas que datam de centenas de anos. Se salvaram com isso? Não, mas ganharam muita honra na terra. De que adianta isso? Quantos papas já surgiram ao longo da história? Seus nomes estão escritos para a eternidade. Se salvaram? Infelizmente não. A Bíblia é contra a própria idolatria. Não é uma questão de religião, de gostar dessa ou não gostar daquela. Cada um é livre para escolher aquilo que acha que é o melhor para a sua vida, e eu respeito isso. Agora, a questão é, isso vai te levar para onde? Depois da morte. Aqui você pode conquistar muita coisa bonita, aqui você pode conquistar muita coisa legal, aqui você pode ganhar muitos aplausos, aqui você pode ganhar fama e sucesso, porém você será apenas mais um que conseguiu isso na terra, nos cerca de 5.800 anos de história que a Bíblia cita. E olha o que ele diz ali no versículo 9, ainda te aconselha, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Veja que interessante, mas a Bíblia então está elogiando, irmão, as casas podem ser eternas, os templos podem ser eternos. Há templos na terra que foram construídos há 2.000 anos atrás, e a pedra, o tijolo, estão lá. As pirâmides no Egito, quantos milhares de anos tem? Estão lá em pé ainda. São tabernáculos eternos. Mas e esses que fizeram essas coisas, são eternos? Não. Algum deles ainda vive nisso? Não. Então o texto está chamando a atenção, se isso é importante para ti, a riqueza, a honra, o aplauso, se isso é importante, busca isso. Ele vai mais longe ainda, se você continuar avançando na Bíblia, se tu vai lá para Apocalipse, por exemplo, se a memória não me engana, sabe como é que a gente vai ficando velho e a gente vai esquecendo um pouco, né? Mas olha só, ele diz, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Tá, mas a Bíblia está dizendo, está me aconselhando, se eu estou no pecado, ela está me aconselhando a pecar mais? Sim, se isso é importante para ti, vai fundo. Faz tudo o que o teu coração mandar. Aproveita, porque é só o que tu vai ter como galardão. Aí tu vai viver uma vida, quem sabe, dentro de uma igreja, servindo a Deus da forma que está lhe sendo apresentada, e o dia que sair daqui não tem nada para receber de Deus, porque você foi ensinado a correr atrás de coisas humanas, o tamanho do carro, o tamanho da casa, as honras, os aplausos, tudo isso você tinha. Agora, quando fala assim Espírito Santo, nem sabe direito o que é. Agora, final de semana passado, né, que geralmente é o fim de semana que eu venho para cá, mas aí como era o dia dos pais, a gente resolveu fazer alguns trabalhos lá, porque eu digo que os pais terrenos são importantes, devem ser honrados e valorizados, a própria Bíblia diz isso, né, e nem nos dá direito de enxergar defeitos neles, mas apenas qualidades, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, não diz cobra, exorta, briga com ele, não, honra teu pai, mas ele tem defeito. Se tu é filho segundo a Bíblia, não, ele não tem defeito. Se tu é filho segundo os homens, então ele tem um monte, provavelmente. Essa é a questão que muitas vezes a gente entra em choque com Deus, porque a gente quer misturar a palavra de Deus com a nossa opinião própria. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Então não é esse o jeito que vai te permitir entrar no céu um dia. Deus é supremo, Ele não divide trono com ninguém, Ele não divide lugar.
com ninguém. A própria Bíblia, quando descreve o poder de Deus como forma de água, né? Ele diz que do trono de Deus sai um rio de águas vivas. O próprio Cristo disse para uma mulher certa vez: se eu te der dessa água, nunca mais tu terás sede. Ou seja, ele está se falando a um poder espiritual. Se o poder de Deus estiver em ti, isso não terá fim, não terá limite, será constante, porque Deus é eterno, porém tudo vem de Deus. Não existe outra fonte, não existe outro acontecimento ou quem tenha o poder. Não, eu faço aquilo porque eu quero. Não, tudo acontece porque Deus quer. Cristo é uma grande demonstração. Lá quando a gente estudou os milagres de Cristo, cerca de 35 milagres de Cristo, na primeira temporada dessa série, em um deles, lá em João 11, se a memória não me engana, quando fala da ressurreição de Lázaro, Cristo, ele pronuncia uma frase e ele ainda diz que ele estava dizendo isso não por duvidar, mas para que isso ficasse escrito, para que os homens tivessem conhecimento disso, aonde ele diz: Pai, muito obrigado por me haver escutado. Lázaro não ressuscitou simplesmente porque Cristo quis, porque era grande amigo seu. Lázaro ressuscitou porque Deus autorizou. Cristo, ao longo da sua vida, ele disse e pregou: tudo que eu prego e o que eu falo não vem de mim, mas vem daquele que me enviou. O tempo todo ele deixava claro que a sua forma de pensar, a sua forma de agir não tinha nenhum valor, interesse ou proveito, mas tudo estava sendo feito exatamente da forma que Deus queria. E vemos que Cristo, ao exercer esse trabalho, ele conseguiu muita perseguição, ele conseguiu muito problema, muita dificuldade e honra muito pouco ou quase nada. Em uma única vez, 10 leprosos foram curados. Naquela época, a lepra não tinha cura. Quantos voltaram para agradecer? 1. E muitas vezes as pessoas servem a Deus esperando serem valorizadas. Quantos já vieram a mim e dizem: bispo, eu faço o melhor que eu posso para Deus e ninguém me valoriza? Irmã, tu está no caminho errado. Valorização é algo que é esperado por pessoas humanas que só querem aquilo que a terra mostra e enxerga. Se tu quer entrar no céu, a valorização é para depois da morte, não é para agora. O propósito do nosso trabalho não é receber tapinha nas costas, ou como tu faz bonito e faz bem, não. O propósito é poder chegar no céu um dia e ouvir: seja bem-vindo. Mas qual é o propósito que te traz até a igreja? Qual é o propósito que te leva a pregar a palavra de Deus, a ensinar, a falar? Qual o propósito que te conduz a estar na casa de Deus? Semana passada fizemos uma vigília lá, graças a Deus estava muito bom, mais de 80 pessoas participaram, muitos de suas casas também. Porque para nós o maior Pai que a gente tem é o nosso Deus. Como o próprio Cristo diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem e guardam a palavra do meu Pai. Disse Jesus quando a sua mãe e os seus irmãos lhe procuravam em um dado momento. Então nós vemos como nós, como crentes, precisamos parar diante desta 20ª parábola e fazer uma análise individual e pessoal, já que não me foi dado o direito de te julgar. O meu trabalho é te mostrar o caminho. Se tu está certo ou errado, irmão, aí não é comigo. Aí é lá com Deus. Meu trabalho é em cada mensagem, em cada pregação, te ajudar a compreender a Bíblia da melhor forma possível. O restante é entre tu e o homem lá em cima. Deus é bom, Deus é fiel.
ele ajuda os maus? Sim, Cristo morreu na cruz por todos. O próprio Cristo disse: eu não fui enviado aos sãos, eu fui enviado aos doentes. Isso é uma característica de Deus, de dar oportunidade a todos sem distinguir nada. Porém, para entrar no céu, tem que ser só igual a Ele. Senão não pode entrar. Ah, mas eu tenho limitações. Todos que se salvaram tinham. Ah, mas eu tenho defeitos. Todos tinham. Ah, mas tem coisa em mim que eu não consigo mudar. Todos tinham. Pedro demonstra isso em vários momentos. E Cristo aceitou as suas desculpas? Não. Cristo foi compreensível? Não. Em pelo menos 2 momentos, Cristo foi tão compreensivo com Pedro que calmamente disse: para trás de mim, Satanás. Cristo falou assim com o chefe da igreja. Então é importante que a gente tenha em mente que este trabalho que você faz de servir a Deus, de ser um bom servo diante de Deus, é importante, sem obras, sem servir a Deus, tu não vai chegar a lugar nenhum. Ah, eu não vou na igreja, mas eu amo Deus. Irmão, se tu não vai na igreja, tu não ama nem a ti mesmo, que dirá Deus. Ah, eu gosto de comer, mas não come nunca. Adianta alguma coisa? Não. A questão é o que nós praticamos, o que nós vivemos, quem nós somos. De que forma a palavra de Deus nos está fazendo pessoas melhores do que os nossos antepassados. A Bíblia mesmo alerta e diz que todos os problemas que você está enfrentando, os teus antepassados enfrentaram também. Nada se faz novo na terra. Próprio quando a gente lê os livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, na sua imensa sabedoria, ele demonstra isso, esse ciclo de vaidade, ou seja, esse ciclo de comportamentos inúteis, aonde não nos aproximam de Deus, nos enchem de coisas aqui na terra, de honras, de elogios, mas não salva, não te aproxima de Deus, não torna a tua vida melhor diante de Deus. Deus é bom e os milagres acontecem. Deus é bom e a cura acontece. Judas foi um dos que comeu pão e peixe que foi multiplicado por Cristo. Ele participou da Santa Ceia ministrada com o próprio Senhor Jesus, a primeira Santa Ceia que existiu. Lá estava ele, do lado de Cristo, participando da Santa Ceia. Isso trouxe salvação sobre ele? Não. Porque a sua forma de servir não era aquela que Deus esperava. Não era aquela que Deus realmente desejava. Deus busca filhos que o adorem em espírito e em verdade. Isso é uma escolha. É uma escolha individual. Cristo, com o poder que tinha, facilmente, com muita facilidade, ele poderia ser literalmente um rei na terra. Com o poder que tinha, com a autoridade que tinha, tanto é que o próprio diabo, em uma das suas tentações, lhe ofereceu todos os reinos. Por que ofereceu todos os reinos? Porque com o poder e autoridade que Cristo tinha, isso seria fácil de conquistar. Mas isso era importante para Cristo? Não. O tempo aqui na terra passa. Não adianta elogios. Não adianta tapinha nas costas, reconhecimento, valorização. Irmão, seja reconhecido e valorizado lá no céu, aonde tu vai enxergar o dia que tu sair daqui. Não espera isso de pessoas humanas que têm falhas, erros e defeitos da mesma forma que eu e você temos. Que nós possamos fazer, quem sabe, aquilo que os outros não fazem. Se ninguém te ama, então aprenda a amar todo mundo e continuar com o teu coração tranquilo. Porque você faz não esperando algo em troca.
como os fariseus faziam, serviam, jejuavam 3 vezes por semana, davam o dízimo em tudo para quê? Para ir lá para a praça orar e falar 3 vezes por semana, eu jejuo, dou o dízimo em tudo. O que Cristo disse? Já recebeu o teu galardão. Cada vez que tu recebe uma honra, Deus não tem mais dívida contigo, tu já recebeu o teu prêmio, tu já recebeu o teu pagamento. Deus já não te deve mais nada. Então não busca essas coisas. Construa uma vida realmente com Deus. Construa uma fé baseada não na tua opinião, mas baseado naquilo que Deus espera de mim e de você. Que muita coisa ao longo da nossa fé vai dar errado? Com certeza vai. A olhos humanos, sim. Ou tu acha que ser chicoteado era o objetivo de alguém no tempo que Cristo andou sobre a terra? Ser pregado na cruz era um objetivo de vida de alguém. De ser humilhado era o objetivo de alguém. Que alguém tinha como objetivo de vida ser preso, como Paulo foi, e seus companheiros, de serem perseguidos como foram, de serem perseguidos pela própria igreja como eles mesmos foram, ao ponto dele dizer que teve que entregar alguns nas mãos de Satanás, porque ele, Paulo, não podia fazer mais nada por essas pessoas. Sua mente fechou, seu coração se corrompeu e não havia mais nada possível de ser feito por eles. Entrega realmente o teu caminho nas mãos de Deus. Busca a felicidade onde realmente tem, lá no céu. A vida aqui passa tão rápido, é tão depressa. Parece que foi ontem que Cristo estava na terra e lá se foram 2026 anos provavelmente. Lá se foi 20 e tantas vidas que nós teríamos na terra. 20 e tantas gerações passaram. E daqui a pouco, Jesus vem e completa o restante na sua segunda vinda. Pode ser amanhã, pode ser daqui 300 anos. A questão é onde eu e tu estaremos amanhã ou daqui 300 anos. Como é que o nosso coração vai estar? O nosso pensamento vai estar feliz porque está servindo a Deus ou triste porque ninguém te valoriza? Procurando fazer algo novo para Deus, Senhor, de que forma eu posso te servir de uma forma que eu ainda não fiz, já que tu não gostas de repetições? Então, de que forma nova eu posso pregar a tua palavra? De que forma nova eu posso te servir? De que forma nova eu posso te amar? O que de diferente eu posso fazer para ti? Me esquecendo daqueles que para trás ficam, me esquecendo de todos os outros, focando naquilo que realmente importa. O que realmente interessa não é o que as pessoas vão dizer de mim, fale bem ou fale mal. Não esqueça de marcar o meu canal, Bispo Leandro Leão. Quer falar mal? Pode falar, não tem problema nenhum, só marca o meu canal. Porque essas coisas não podem fazer diferença em nós. O que as pessoas dizem de nós não interessa, o que interessa é o que Deus fala de nós, o que Deus está enxergando em nós. Porque senão nós seremos mais um como esse mordomo infiel. Era um administrador? Era. Tinha talento? Tinha. Tinha capacidade? Tinha. Enxergava longe? Sim. Fazia diferença? Fazia. Se salvou? Não. Seremos apenas mais um que não entrará no reino dos céus. Porque ganhou o mundo e perdeu a salvação da sua alma. Então, cuidado com aquilo que o mundo diz para você. Você é um grande homem de Deus, grande servo de Deus. Cuidado com isso. Quando Deus fala, amém. Mas o que nós queremos é não estar salvos hoje, mas o dia que a gente sair da terra. Judas, ele andou tanto tempo com Cristo, viu tanto milagre, tanto prodígio, e acabou não se salvando.
Quantos outros tantos aprenderam a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus, mas acabaram se perdendo ao longo da caminhada porque começaram a valorizar aquilo que é humano, como as suas opiniões. Ah, Deus me disse que é para fazer desta forma. Não, mas eu vou fazer desta porque é melhor. Irmão, pode até dar mais resultado, só que tu não vai ser salvo, porque não foi da forma que Deus queria. Deus busca obediência. Nós temos que perceber isso. Ah, mas deu mais resultado. Deus quer obediência. Obediência quero e não sacrifícios. Obediência, Ele só quer que tu faça exatamente do jeito que Ele quer. Que tu sirva a Ele da forma que Ele quer. Mas, bispo, eu tenho capacidade para fazer muito mais. Mas, irmão, se Deus te escolheu só para varrer a igreja, varra bem e seja salvo. Não, mas eu posso fazer mais, estão me diminuindo, eu vou sair, vou fundar uma igreja e vou ganhar muitas almas para Jesus. Talvez até consiga, só que tu vai perder a tua, porque Deus te escolheu para varrer a igreja. E Ele busca obediência, não sacrifícios. Busque em Deus o que Ele quer de ti. Sirva a Deus de todo o teu coração. As coisas, quando a gente está realmente na presença de Deus, elas acontecem. A gente nem precisa pedir nada, falar nada ou buscar nada, simplesmente vão acontecendo. Deus, na hora certa, Ele vai nos propondo tudo aquilo que a gente precisa fazer. Quando chegou a hora de eu ir para Canoas ser pastor, comecei lá como presbítero, chegou a hora, Ele simplesmente enviou e pronto. E todo o restante que a gente pôde fazer, na hora que era para fazer, começou a acontecer, porque nós não estávamos preocupados naquilo que estávamos ganhando ou perdendo nesta terra. Não, vamos olhar para aquilo que é importante para Deus. Lindo poder aqueles que puderam estar com a sua família lá nos dias dos pais, mas estar cuidando daqueles que são importantes para o meu Deus, para mim é mais importante. Nós temos que ter em mente isso, tudo passa, nada nesta terra é eterno. Os templos vão ficar aí, os tabernáculos eternos, eles ficam aí. As igrejas vão ficar aí. Igrejas centenárias, com 130, com 140, com 150, quem faz a arquitetura adora olhar essas coisas. Né? A gente que é engenheiro já está louco para derrubar e levantar algo novo, né? Ou seja, são diferentes opiniões? Claro que são diferentes opiniões. Mas o que vale? Aquilo que Deus quer de nós. A opinião dele que vale. Ele não quer que faça nem mais nem menos. Só aquilo que Ele pediu. Foca naquilo que Deus espera de ti. Não te diminua, nem te acrescente. Como disse o apóstolo Paulo, não tenha ao teu respeito uma visão maior do que de fato é a tua fé. Não busca essas coisas na terra. Não olha para isso. Olha para Cristo. Faça a obra. Prega o Evangelho. E o restante, deixa na mão de Deus. Não julgamos, não apontamos, não condenamos. Isso Cristo vai fazer lá no juízo final. Queremos dar a oportunidade para que todos possam conhecer a palavra de Deus da melhor forma possível, da maneira mais clara possível. E assim, desta forma, possam realmente focar naquilo que importa, agradar a Deus e se salvar um dia. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Palmas para o Senhor Jesus. Toca a palavra ao Bispo José.